Saudações no ar à edição de quarta-feira do Jornal da Noite. A economia do país perdeu cerca de 75 milhões de dólares americanos nos primeiros 3 dias de paralisação de atividades devido às manifestações contra os resultados eleitorais. Segundo o economista Egas Daniel, caso cumpra-se os 25 dias de manifestações anunciados por Venâncio Mondlane, o país poderá sofrer prejuízos na ordem de bilhões de dólares. Depois das manifestações do dia 21 de outubro corrente, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique convocou a imprensa para anunciar um prejuízo de cerca de 1,4 mil milhões de meticais. O economista Egas Daniel estima prejuízos avultados para as atividades econômicas só nos primeiros 3 dias das manifestações. Sem contar ainda com os custos resultantes do vandalismo, da destruição de infraestruturas públicas e privadas, destruição de propriedades, por aí dentro. Sem contar com estes custos, estamos a falar apenas de uma paralisação normal de atividades equivalente a um feriado. Estamos a falar de 0,1% do PIB. Para um dia, perde-se 25 milhões de dólares, no mínimo. Para 3 dias, perde-se 75 milhões de dólares. Para 7 dias, que é praticamente uma semana, ou pelo menos vamos falar de 5 dias úteis, estamos a falar um número quase próximo a 125 milhões de dólares, no mínimo. Então, se nós estivermos a usar estimativas que são aplicáveis para os países em desenvolvimento, estamos a dizer que em 7 dias o país perde quase 300 milhões de dólares, e para 25 dias, se nós usamos a estimativa também de 0,2% a 0,3% do PIB, estamos a falar de cerca de 1.000 milhões, 1,250 ou 1,25 mil milhões de dólares, ou praticamente metade das dívidas ocultas. Sob o ponto de vista de impacto direto, o economista considera que a população vulnerável é que poderá ser a mais afetada. O número de pessoas nos países em desenvolvimento que dependem de atividades do dia a dia, que dependem do setor informal, que dependem de venda cotidiana, de trabalho para ganhar pão e para ganhar dinheiro e para consumir naquele mesmo dia, o número de pessoas que está nesta situação é muito mais alto. Então, no fim, uma paralisação, muito contrário do que se pensa, afeta mais as pessoas mais vulneráveis, afeta mais as classes mais desfavorecidas, afeta mais as pessoas mais pobres. Porque, de outra forma, se alguém está numa situação melhor em termos de rendimento, em termos de salário, ele pode conseguir aguentar esses tais 7 dias. O economista Egas Daniel vai mais longe ao falar dos prejuízos a médio e longo prazo que poderão impactar no investimento direto estrangeiro. Já fizemos, do ponto de vista racional, uma análise custo-benefício dessas todas restrições e medidas, principalmente dos ânimos que muitas vezes se levantam no contexto dessas manifestações. Então, é fuga do investimento, naturalmente, são dólares que não vão entrar para Moçambique por um período relativamente mais longo, porque não pensemos que apenas os investidores vão ser repelidos no âmbito dos 3, dos 5, 7 ou dos 25 dias. Não! Mesmo depois disso, as marcas que vão resultar da paralisação, da vandalização e das manifestações vão perdurar. As consequências disso poderão perdurar, porque a imagem do país já estará gravada do ponto de vista de estabilidade política. E qualquer um que procurar sobre procurar sobre o ambiente de negócios para eu fazer investimento em Moçambique, primeira coisa eu vou pensar, mas é um país estável, é um país onde eu posso colocar meu dinheiro, é um país onde eu posso colocar meus investimentos. Então, pessoas que poderiam ser empregues, empresas que poderiam ser abertas, dinheiro que poderia entrar em Moçambique por causa de investidores de fora, naturalmente vão ser desviados para outros países, naturalmente vão ser adiados para outro momento. E são empregos que não vão ser criados, é a economia que pode ressentir-se por causa disso. É por isso que todas as decisões de paralisação e de vandalização devem ser tomadas não na emoção, mas na racionalidade econômica pura, para que se alcance os objetivos pretendidos, mas minimizando o custo para a economia. Segundo o economista, as manifestações poderão incidir também sobre o comércio, gerando escassez de bens e produtos e variação de preços no mercado,
o que terá como consequência o agravamento da inflação. O economista Adriano Nhanuma diz que as manifestações de que o país é alvo vão enfraquecer a produção e posterior falta de bens de primeira, assim como o desemprego. Por outro lado, o vice-presidente da Associação Industrial de Moçambique, Mubarak Razak, afirma que as paralisações levarão o país a um nível de insustentabilidade econômica. A atividade econômica no país viu-se paralisada na última semana em 3 dias úteis. Neste período, o setor privado registrou perdas de bilhões de meticais, gerando enormes prejuízos para a economia. Mais 7 dias de paralisação, tal como anunciado na noite desta terça-feira por Venâncio Mondlane, poderão comprometer a produção e mais perdas financeiras, tal como explica o economista Adriano Nhamona. Se não estamos a trabalhar, se não temos liberdade de mobilidade, não é, nas nossas estradas, há um problema da nossa cadeia de suprimentos. Quer dizer que alguns bens começarão a faltar no mercado, porque não estão a ser transportados dos locais de produção para os locais de consumo. Perda de dinheiro para as empresas e até para os pequenos negócios. A nossa empresa fechada, a nossa banca fechada, a agência fechada, então nós estamos a vender, nós vamos ter perdas financeiras significativas. Algumas empresas, mesmo com a situação difícil, poderão mesmo, digamos, encerrar, e resulta disso a perda de postos de trabalho. Já a Associação Industrial de Moçambique, na voz do seu vice-presidente Mubarak Razak, afirma que a paralisação do país poderá gerar um caos em vários setores. Há muitos que estão no grupo das manifestações, dos manifestantes, muitos que estão desempregados, muitos que têm as suas razões, mas aquele que tem o seu emprego garantido, ele quer trabalhar. Precisamos de trabalhar. Então, isto, logicamente, que vai afetar, porque o comércio fecha, também com receio de vandalização, o turismo é afetado por causa dos cancelamentos, por causa da imagem que o país já está a ter fora, por essas razões. As indústrias não podem trabalhar porque tem que trabalhar, tem que colocar o seu produto. Se não tem como colocar o seu produto e não tem os trabalhadores que possam ver a empresa, logicamente que não vão poder trabalhar. Tanto o empresário quanto o economista apelam que os atores políticos alcancem consenso rapidamente para não regredir a economia mais do que já está. A economista moçambicana residente em Portugal, Caixa Salé, diz que a atuação da polícia durante as manifestações está ligada à forma como a liderança interpreta as famosas ordens superiores. Por sua vez, o jornalista Manuel Matola, também residente nas terras lusas, entende que a tensão política pós-eleitoral em Moçambique poderá condicionar o investimento estrangeiro. O assassinato do assessor jurídico de Venâncio Mondlane, Elvino Dias, e do mandatário do Podemos, Paulo Gwambi, bem como os resultados do escrutínio de 9 de outubro, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, têm gerado um clima de instabilidade no país devido à onda de manifestações a nível nacional em contestação a estes fatos. A MBC TV procurou perceber como tem sido a interpretação dos últimos acontecimentos na diáspora. Caixa Salé, analista moçambicana residente em Portugal, explicou que as chamadas vitórias retumbantes do Partido Frelimo carregam uma dose de risco e já não se pode ignorar a capacidade crítica do povo. Este documento que circulou logo após as autárquicas de 2023, Rosário alertava o presidente sobre os riscos de se proclamarem vitórias retumbantes e asfixiantes em democracia, particularmente quando os índices de popularidade naquele momento eram aparentemente baixos.
porque isto pressupunha que se ignoraram ou até mesmo desvalorizaram as capacidades do povo, nomeadamente a capacidade crítica do povo, que é quem de facto detém o poder. Sobre a atuação da Polícia da República de Moçambique durante as manifestações, Kaiser Salé considera que tem a ver com a forma como a liderança faz chegar às famosas ordens superiores. Neste momento não sei qual é a situação, mas a polícia necessita de informação em tempo real para agir. Se quem está em frente dos destinos do país é induzido a crer que a situação é caótica e há risco de danos físicos e materiais ou até de se evoluir para a desestabilização interna, as decisões serão tomadas com base nessas informações. Por sua vez, o jornalista Manuel Matola, também moçambicano residente em Portugal, afirma que os portugueses estão a acompanhar com alguma preocupação as manifestações violentas em contestação aos resultados das eleições, principalmente por colocarem em causa a segurança do investimento português. A percepção pública, e no caso dos empresários portugueses, vai no sentido de deixar as coisas correrem até a altura em que tiverem a certeza de que no ano de 2025, quando tomar posse um novo governo, quando tomar posse um novo chefe de Estado, vai ou não haver a possibilidade dos empresários poderem ir para Moçambique, fazer a prospecção, fazer um investimento que se pretende. Ou seja, há um exercício de cautela neste momento que faz com que as pessoas estejam a acompanhar estas situações todas que se está a ver em Moçambique com algum receio, com alguma atenção. Manuel Matola alerta sobre o risco da exposição do candidato presidencial da Frelimo antes do fim do processo eleitoral. A um líder ou um candidato, quis dizer, que foi indicado como sendo vencedor das eleições, mas que está numa situação delicada. Digo isto por uma razão simples, é que o facto de o Chapa estar a aparecer variedíssimas vezes com discursos de vitória, quando o processo está a correr, coloca-lhe aqui numa situação de alguma fragilidade no momento em que, terminado esse período de estabilidade, se precisar de algum interlocutor válido para se poder negociar com o líder ou o opositor, Venâncio Mondlane. Refira-se que na noite desta terça-feira, o candidato presidencial suportado pelo partido Podemos, Venâncio Mondlane, voltou a convocar manifestações e ameaçou paralisar todas as atividades no país por uma semana. Pelo menos 400 pessoas foram detidas na cidade de Maputo durante as manifestações registradas na semana passada. A informação foi avançada hoje pelo responsável do acesso à justiça e direitos humanos no Conselho Provincial da Ordem dos Advogados a nível da cidade de Maputo, Vítor da Fonseca. As manifestações registradas nos dias 21, 24 e 25 de outubro corrente, várias pessoas foram detidas em todo o país. Perante a situação, a Ordem dos Advogados prontificou-se a dar assistência jurídica e judiciária gratuita aos detidos. O responsável de acesso à justiça e direitos humanos no Conselho Provincial da Ordem dos Advogados na cidade de Maputo, Vítor da Fonseca, disse em entrevista à MBC-TV que esta agremiação profissional está a cumprir com o estabelecido na Constituição da República. Nós criamos uma designação de plantão sobre as manifestações. O que é isso? Nós chamamos a responsabilidade, como também faz referência à nossa Constituição da República de Moçambique, no seu artigo 3º, Moçambique é um Estado de Direito Democrático. Além de ser um Estado de Direito Democrático, temos o artigo 62 da nossa Constituição da República, acesso aos tribunais. Todos os arguidos, independentemente que tenham cometido crime
têm direito à defesa. Segundo da Fonseca, só na cidade de Maputo a polícia deteve 400 pessoas durante as manifestações e congratula a prontidão dos procuradores em fazer valer a lei. Desde o dia 21, dia 24 e 25 tivemos várias detenções que rondam, temos um rácio de 400 a 300 detenções a nível da cidade de Maputo, e em todas as esquadras nós alocamos advogados para dar assistência a essas pessoas. E de salientar que também quero parabenizar a todos os procuradores que sábado, quinta, sexta, sábado e domingo estiveram de plantão também a nível das esquadras para poder verificar o cometimento das infrações e se essas pessoas que haviam estado ainda detidos ou sobre a liberdade, sobre a custódia familiar. A Ordem dos Advogados chama a atenção ao Ministério do Interior sobre a necessidade de prestar assistência às pessoas feridas pela polícia durante as manifestações. Chamar a responsabilidade ao Ministério do Interior para aferir quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas carecem de atendimento, independentemente da situação. Ninguém é lícito de tirar a vida a outra pessoa. Não só falando da Polícia da República de Moçambique, tem vários outros mecanismos de repelir ou de poder controlar as manifestações não usando balas verdadeiras, porque usando balas verdadeiras é com a intenção de tirar a vida, porque a bala não escolhe onde vai cair. Como resultado da assistência prestada, a Ordem dos Advogados garante que até o momento 95% das pessoas detidas durante as manifestações já estão em liberdade. Em momento oportuno, a Ordem dos Advogados dará a conhecer o balanço das atividades de assistência em todo o país. Vamos a um breve intervalo, mas antes confira a tabela cambial. Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Vem aí! Aqui na MBC TV. Renovamos os votos de boa noite. Voltamos com a segunda parte do Jornal da Noite. O Ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, garante que as forças de defesa e segurança estarão em prontidão para proteger os agentes econômicos durante a nova onda de manifestações que arranca amanhã. Por sua vez, o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, defende que as manifestações devem ser pacíficas, sem destruição de património público e privado. O governo e o setor privado falavam em conferência de imprensa conjunta no início desta noite, depois de uma reunião de avaliação da paralisação das atividades económicas no país. O nosso apelo, em conclusão, é que as empresas se mantenham abertas e o nosso apelo é que os trabalhadores, os funcionários se dirijam aos locais de trabalho. O governo vai fazer o seu melhor para garantir a segurança e queremos que o país não tenha paragem, porque isso vai ter grandes efeitos na economia do país. Na nossa abordagem, encorajamos o setor privado
a passar esta mensagem aos seus trabalhadores e queremos aproveitar este fórum, ou queremos aproveitar esta ocasião para apelar que os trabalhadores se dirijam aos seus locais de trabalho e que se trabalhe no sentido de evitar que o país pare, que o país tenha a economia a regredir. Nós, como setor privado, temos a preocupação de que, mesmo que quiséssemos manifestar todos nós, no final do dia precisamos de ter a comida na mesa. Portanto, há uma necessidade dos nossos governantes, aqui dito, de garantir a segurança das nossas unidades, porque estamos a assistir a pilagens, a saques que estão a colocar a nossa economia, a nossa comida. Podemos eleger a questão que tem a ver com o direito de manifestação, mas também podemos eleger o direito à alimentação. Portanto, aqui há uma forte necessidade de ouvirmos os apelos, não só de outras sensibilidades do Estado moçambicano, mas sobretudo do nosso governo, sobre como é que podemos proceder. Tivemos a interrupção do tráfico no corredor de Maputo. Os manifestantes, alguns poucos troços, inclusive na fronteira, acabou havendo, portanto, a obrigação de encerrar a fronteira, o que afetou a entrada de cerca de 1.200 a 1.300 caminhões. E uma boa parte, cerca de 90% desses caminhões de logística, vão para o porto de Maputo. Portanto, este impacto que nós fizemos referência mostra que também estamos a impedir a entrada de produtos de primeira necessidade para a nossa economia. O presidente do partido Podemos, Albino Forquilha, diz que o partido apoia as manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, alegadamente por ser um instrumento justo da pressão contra a fraude eleitoral. As impugnações que o Podemos está a colocar visam efetivamente isto. A pressão que está a fazer, portanto, de manifestação é mesmo de saturação, conhecimento de que se permitirmos que as coisas aconteçam, vão ser sempre assim e recorrentemente, e não podemos continuar a aceitar isso. Mas, por exemplo, vocês tiveram uma situação em que foram assassinados 2 prominentes membros, pelo menos técnicos, eu falo do vosso coordenador de comunicação e também o mandatário do candidato presidencial. Qual é o ambiente que se vive neste momento no Podemos? É de medo, é de retração? Como é que está isso? Não, nós não temos medo. Estamos muito preocupados que pessoas justas sejam assassinadas só porque exigem a justiça. É aí onde temos o problema. Aí começamos a perceber que estamos a lidar com bandidos, não é? Indivíduos que, apesar de terem a Constituição em sua frente, aquilo que está lá escrito não é o que cumprem. Eles fazem de tudo, de forma subtil, para matar, para intimidar, para que aqueles... Porque este assunto não é de hoje, sabe? Que quase em todas as eleições que nós tivemos, se quisermos contar, sempre morreu alguém, sei. Ou eu Sistac, porque agora eu Elvino Dias, porque depois era o não sei. Tivemos sempre indivíduos, quer dizer, Matavé, tivemos sempre pessoas que morreram, não é? E nunca tivemos, salvo aquela situação do Matavel, em que na fuga dos assassinos acabaram tendo um acidente e foram descobertos. Não teríamos descoberto aqueles indivíduos, não teríamos. Então o que é que está a matar as pessoas? Não há nenhuma pessoa que apareça com tanta pujança a condenar esse tipo de aspecto, que nós sintamos que temos um defensor em nossa frente. Fica uma sensação de que as instituições que existem são todas elas para legitimar uma determinada fraude a favor de um grupo e não do outro. É isso que faz com que esta luta, se calhar, as manifestações que o Podemos aí faz, já não sejam só do Podemos. Quem votou no Podemos não são os membros do Podemos apenas. É o povo moçambicano, aquele que entendeu que através deles nós vamos conseguir, se calhar, alcançar alguma coisa. Excerto do programa Grande Entrevista que vai ao ar às 21h30 aqui na MBC Televisão. O conflito interno entre Venâncio Mondlane e Youssoufou Momada não foi gerido da melhor forma, tendo em conta as melhores e
superiores interesses do partido Renamo. Quem assim o diz é Manuel de Araújo, cabeça de lista da Renamo da Zambésia, para quem os resultados eleitorais da Renamo são assustadores. Numa conferência de imprensa dirigida pelo chefe do Departamento Nacional de Mobilização, Geraldo Carvalho, realizada nesta quarta-feira na sede nacional da Renamo, na cidade de Maputo, o partido desmentiu os rumores que dão conta de que o Sufo Momad teria resignado do cargo de presidente da Renamo. Também desmentimos, não posso confirmar, desminto, porque não tenho conhecimento nestes termos que o presidente tenha pedido demissão. O que eu sei, o presidente está a trabalhar todos os dias e é um dos que está a pressionar que a equipe de trabalho termine rapidamente com a contagem, porque é necessário que se partilhe aquilo que é a nossa contagem à população de Moçambique, à comunicação social e a todos os intervenientes interessados nesta matéria. Geraldo Carvalho revelou também que, a nível do partido, está ainda em curso o processo de contagem paralela dos votos das eleições gerais de 9 de outubro. Não posso adiantar números, porque cabe à equipe que está a fazer esse trabalho, mas que, por aquilo que eu sei, até onde eu sei, tenho vindo a acompanhar, estamos a levar em vantagem duas províncias, sobretudo nas eleições provinciais e de assembleias provinciais e de governadores da província. Há uma terceira província que ainda falta um pouco para terminar e também, se as coisas continuarem como estão, podemos passar para a dianteira no que concerne às eleições provinciais. O chefe do Departamento Nacional de Mobilização da Renamo revelou ainda que Vitano Singano tem estado a contactar os antigos guerrilheiros da Perdiz para fins desconhecidos, uma ação repudiada pelo partido. Pedimos desculpas pela troca de notícias. Recuperamos a informação. O conflito interno entre Venâncio Mondlane e o Sufo Momad não foi gerido da melhor forma, tendo em conta os melhores e superiores interesses do partido Renamo. Quem assim o diz é Manuel de Araújo, cabeça de lista da Renamo na Zambésia, para quem os resultados eleitorais da Renamo são assustadores. O cabeça de lista da Renamo na Zambésia para as eleições provinciais, Manuel de Araújo, acusa a liderança do seu partido de não ter gerido da melhor maneira o conflito entre Venâncio Mondlane e o Sufo Momad, fato que contribuiu para os maus resultados da Renamo nestas eleições. Eu vou dar dois exemplos. Eu marchei com o Venâncio Mondlane na cidade de Climane. Portanto, quando nós estávamos há uma semana do Congresso. Sim. Mas antes disso, eu tive uma reunião com o presidente do Sufo Momad, no gabinete dele, uma reunião a dois, onde eu disse algumas verdades sobre a realidade. Porque eu, graças a Deus, tenho essa relação com ele e quando eu, tirando 2 ou 3 vezes em que pedi audiência e não me recebeu, como desta última vez, mas na maior parte das vezes, quando peço audiência, ele recebe-me. E eu digo a ele, olha, eu quero que não se zangue comigo. Eu quero ser aquele filho que diz as verdades. Vão doer, mas deixe-me que eu lhe diga. E eu lhe disse algumas verdades. E uma das coisas que nós conversamos era a possibilidade de, mesmo lá no Congresso, poder haver, portanto, ele podia continuar como presidente do partido, mas que escolhesse alguém mais jovem, até que fosse a escolha dele, de confiança dele, para poder correr, foi o termo que a gente usa, e havia para ser candidato à presidência. A presidência da República. Sim, porque era preciso fazer uma leitura e ver o apoio que, por exemplo, a Renamo teve na cidade de Maputo, onde ganhou as autárquicas, teve na cidade da Matola, e mesmo a reação na Zona Sul, quer dizer, a geografia política do voto em Moçambique mudou. A Renamo já não era aquele partido que tinha a sua maior base na Zona Centro e na Zona Norte. A Zona Sul também estava... Houve uma alteração completa. Houve uma alteração completa. Agora, quem não leu isso
eu acho que cometeu um erro extremamente grave. Manuel de Araújo não compreende como é que Venâncio Mondlane foi proibido de participar no 7º Congresso da Renamo, ocasião que podia ter servido para reconciliar o partido. Se é que se achava que o Venâncio não deveria concorrer, ou não devia ir ao Congresso como delegado, porque não foi eleito nas zonas, etc, etc, mas no mínimo que fosse permitido que ele entrasse como convidado. Qual era o problema? Ele é um quadro sênior do partido. Era um mandatário. Foi mandatário do partido. Portanto, é uma pessoa que conhecia os dossiês. Era o único conselheiro político do próprio presidente. E era o relator da bancada. Então, tinha um peso que o próprio presidente Ossuf Momad deu a ele. Foi ele que deu esses cargos todos. Então, ficava um pouco estranho ele ser excluído daquela forma humilhante do Congresso. Houve várias vozes. Vários quadros do partido apelaram, mas houve uma linha dura que insistiu. Quem liderou essa linha dura? O próprio Ossuf Momad ou havia outras pessoas? Eu acho que todo mundo... Não, o presidente Ossuf Momad é uma pessoa que ouve muito. E nós todos conhecemos. Você da imprensa viu os discursos incendiários do meu conterrâneo Manteigas, por exemplo, não é? Portanto, é uma das caras que se bateu até a última hora para que o Venâncio não entre. Mas, claro, o líder não pode desculpar-se com os conselhos que deram. Mesmo perante a alegada fraude eleitoral, Manuel de Araújo reconhece que existe pouco espaço de manobra para Ossuf Momad continuar presidente do partido. Os números que a Renamo tem são assustadores. Mostra claramente que o partido praticamente acabado. São assustadores. Sim. E eu reconheço que foram assustadores. Mesmo não tendo sido livres. Só que, como não foram livres, fica difícil nós sabemos qual seria a verdade. E é por isso que eu sou daqueles que diz que estas eleições deveriam ser anuladas. Ainda nesta entrevista, Manuel de Araújo deixou em aberto a possibilidade de ser candidato à sucessão de Ossuf Momad, caso seja essa a vontade dos militantes do partido. A polícia moçambicana disparou com a intenção de matar os manifestantes que participaram nas marchas nos dias 21, 24 e 25 de outubro. A acusação é da Ordem dos Médicos de Moçambique e da Associação Médica de Moçambique, que revelam ainda que, no total, o setor de saúde registrou 10 mortos e 63 feridos, vítimas de baleamento da polícia moçambicana. Os números foram apresentados ontem em Maputo. Dados apurados pela Ordem dos Médicos e pela Associação Médica de Moçambique indicam um aumento significativo de vítimas de ferimentos por armas de fogo que dão entrada nas unidades sanitárias. O período compreendido entre os dias 18 e 26 de outubro foram apurados 73 casos de baleamento. Repito, 73 casos de baleamento, resultando em 10 óbitos. De acordo com as lesões, os locais em que as lesões são desferidas, é possível claramente ter uma ideia de qual era a intenção. Se era uma intenção unicamente de imobilizar o cidadão, ou se era uma intenção clara de retirar a vida ao cidadão. Em muitos dos casos, na maioria desses casos, estamos a falar desses 10 casos que estamos aqui a referir, na sua maioria eram lesões que, pela sua posição e a forma como foram produzidos, dão-nos a entender de que havia muito provavelmente uma intenção clara de ceifar a vida, retirar a vida desse cidadão. Estamos querendo reforçar o pessoal, reforçar os meios para que as pessoas possam ser devidamente acomodadas quando necessitarem das unidades sanitárias. Outra ideia que nós estamos em vias de criar é um sistema de apoio, onde, quando já bem elaborado, a ideia é nós termos uns pontos focais espalhados pelo país fora, que possam orientar as vítimas ou os seus familiares sobre onde se dirigir, como se dirigir, que atitude tomar para que possam ver a sua situação atendida.
O presidente da Associação Moçambicana dos Polícias diz que o Estado deve aprimorar os meios e mecanismos de combate ao crime de raptos. Já o criminalista Sandro de Souza considera que falta técnica e metodologia para combater os crimes de raptos no país. Passavam sensivelmente das 13 horas da última terça-feira, quando mais um empresário foi vítima de rapto no centro da capital do país, e desta vez foi um cidadão português. O especialista em segurança pública, Nazário Muanambani, explica os contornos deste tipo legal de crime. O crime de rapto é um crime premeditado, um crime econômico que organizam, preparam e usam todos os meios. Em algum momento, esse crime de rapto envolve pode ser esposa, marido, filho, colega de serviços, trabalhadores, e às vezes também envolve aquelas forças que nos protegem, as forças de segurança, particularmente da polícia. Como estratégia de combate aos crimes de raptos, o presidente da República anunciou em finais de 2020 a criação de uma força anti-rapto. Entretanto, a mesma ainda não entrou em atividade. Já existe várias outras estratégias, estamos a falar, já foi criado uma força anti-raptos, contra terroristas anti-raptos, nós conhecemos isso, mas o seu funcionamento é aquele que nós sabemos que tem um funcionamento com déficit, porque nós já temos muita força e temos muitas leis, mas o que está em causa não é a falta de pessoas, não é a falta de vontade, de alocar recursos, meios que tem para fazer face a todo tipo de crime. Por outro lado, o criminalista Sandro de Souza aponta a falta de controle e meios sofisticados para conter a onda do crime organizado que assola o país. Eu levanto aqui pressupostos ligados à fragilidade da polícia, que é a falta de controle, falta de monitoramento, a questão da suscetibilidade da vítima e da garantia que o relator, o criminoso, tem em buscar e depois exigir um resgate. Agora, onde é que está esta fragilidade? Primeiro ponto, na tática, na técnica, metódica da própria polícia, na aplicação de políticas criminais. Ou seja, a fragilidade das políticas criminais existentes em Moçambique propicia ao crime de rapto. Sandro de Souza sugere que o Estado moçambicano procure colher experiências de outros países que tiveram sucesso no combate aos raptos. A polícia é um órgão dentro do Estado e garante a segurança e a tranquilidade pública. Mas para garantir essa segurança e tranquilidade pública é preciso que tenha meios. E os meios quem dá é o Estado. Agora, o que está a falhar? Claramente é as políticas criminais, como eu disse no princípio. É preciso encontrarmos a condição da comparação, vamos buscar o direito comparado, por exemplo, temos países que estavam com um alto índice de criminalidade ligado ao rapto, só falo do México, falo de Venezuela, que hoje o índice está muito abaixo. O que eles fizeram? Quais foram os meios que eles usaram? Quais foram as técnicas? Vamos buscar experiências. Segundo o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, a onda de raptos que tem assolado o país resultou na movimentação de mais de 33 milhões de dólares desde 2014, através de práticas de branqueamento de capitais. Para trás fica o bloco informativo. Saiba a seguir como se vai comportar o tempo nas próximas 24 horas. Fizemos assim a edição de quarta-feira do Jornal da Noite. Voltamos amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Fica lançado convite para que continue com a nossa restante programação.